Graça e paz, irmãos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, terminando esse circuito de pregações, eu gostaria de trazer hoje uma palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. O título da Sociedade Bíblica do Brasil, para nós já é bastante significativo, porque ele vai expressar de forma simples o que o texto aqui, esses versos, vão nos apresentar. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Vamos orar, vamos ter um momento de oração e pedindo a direção de Deus para a exposição da sua palavra. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Senhor Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra, pelo privilégio de sermos ensinados pelo teu Espírito Santo através da tua palavra. Por isso queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus, aqui hoje, nesse momento. Que teu Espírito Santo fale ao coração de cada um aqui através da tua palavra. E que possamos receber essa palavra como bálsamo, Senhor Deus, como refrigério sobre as nossas vidas, ó Pai. Fica com o pregador, com aqueles que estão ouvindo, Senhor, com esta igreja, porque o nosso intuito aqui, de todos nós, é ouvirmos a sua voz e, consequentemente, sairmos edificados deste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhem a minha leitura. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O livro de Hebreus, ele tem algumas incógnitas. E a primeira coisa que nós não podemos determinar é o seu autor. Alguns dizem que é Paulo, outros falam que é Barnabé, outros Lucas, outros Apolo. Não sabemos ao certo. O destino também não é preciso. Provavelmente seria para judeus cristãos ou pessoas que conheciam profundamente a lei quanto aos sacrifícios, e o objetivo central deste livro seria demonstrar a superioridade do sacrifício de Cristo, sendo que toda a lei levítica foi cumprida na vida e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quem foi dirigida essa carta, e nós vemos pela leitura do próprio texto, nós vamos ver isso, era para uma igreja que estava sendo perseguida, mais uma vez, por causa da pregação do Evangelho, por causa do Evangelho, por ter abraçado o Evangelho. E no capítulo 12 aqui, mais precisamente, nós temos a preocupação do autor quanto à fé daqueles crentes que estavam sofrendo perseguições por causa do Evangelho. E a carta é um estímulo para que continuassem firmes, pois alguns crentes, por causa do sofrimento e perseguições constantes, estavam retrocedendo na fé e voltando ao judaísmo. Isso é notório quando nós abrimos Hebreus capítulo 6, que versos de 4 a 10, que mostra
essa realidade, quando ele diz é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E lá em Hebreus capítulo 10, versos de 35 em diante, nós vemos mais uma vez essa mesma perspectiva. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Verso 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11, que mostra ali a galeria da fé. E hoje de manhã nós falamos sobre alguns aspectos desse capítulo. O exemplo de vida e perseverança daqueles homens e mulheres que sofreram por causa do Evangelho e permaneceram firmes. E com isso o autor quer encorajá-los, pelo exemplo deles e pelo exemplo de Cristo, para ficarem firmes na fé, diante das provações, diante das perseguições e até diante da morte, por causa do Evangelho. E eu gostaria de, a partir de agora, desenvolver esses versos que estão diante de nós. A palavra de Deus, aqui em Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Essa conjunção aqui mostra que há uma ligação entre o capítulo anterior e o capítulo 12. Portanto, é uma conclusão do capítulo anterior. Desse capítulo que fala daqueles irmãos que permaneceram firmes na fé, somente na expectativa da promessa. E aí ele diz: portanto, também nós, da mesma forma que aqueles crentes se desembaraçaram de todo o peso e do pecado que tenazmente os assediava, nós deveríamos fazer o mesmo. Nós deveríamos nos desembaraçar de todo o peso, como eles fizeram, e do pecado que tenazmente nos assedia, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E é interessante nós percebemos a imagem que o escritor da carta de Hebreus está apresentando aqui. É a imagem de um grande estádio, onde corredores, homens estão correndo, e essa corrida aqui é uma maratona. É uma corrida de 42 quilômetros. E essa é a imagem que o escritor da carta de Hebreus está fazendo com um paralelo da vida cristã. Eu não sei se vocês já correram 42 quilômetros. Eu sei que temos aqui na igreja uma pessoa que geralmente corre grandes percursos. Mas eu já caminhei 45 quilômetros quando eu era militar. E não é fácil. Haviam paradas sucessivas para que nós pudéssemos aguentar o percurso. Essa é uma corrida muitas vezes de morte. Muitos homens na antiguidade corriam essa corrida e morriam no meio do caminho. E era interessante porque muitos desses participantes, eles corriam nus, sem nenhuma roupa ou com poucas roupas, para que o peso daquilo que ele carrega no seu corpo não atrasasse e não impedisse a sua chegada. E essa é a imagem que nós temos aqui da vida cristã. É interessante que as imagens que nós temos da vida cristã são imagens terríveis na Escritura. Uma maratona de 42 quilômetros
pode levar o homem à exaustão e à morte. Quando Paulo fala sobre a batalha, a luta espiritual na vida cristã, lá em Efésios capítulo 6, ele fala de uma batalha aos moldes da antiguidade. Eu não sei se vocês já viram isso, mas de vez em quando aparece em filmes. E o Gladiador o início daquele filme é uma demonstração de como eram cruéis aquelas batalhas. Cabeças, pernas, pedaços de corpos rolando, espadas sendo desembainhadas e cortando pessoas pelos seus membros. Era uma guerra terrível e atroz. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo apresenta, que a Escritura apresenta, uma metáfora da vida cristã. Mas é interessante aqui nós percebermos que esses que correm, que estão se desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente os assedia, eles correm olhando firmemente para um alvo. O seu olhar se concentra na chegada, em Cristo. E diante dessa figura exposta aqui pelo apóstolo, é como se nós estivéssemos num grande estádio e esses irmãos que viveram antes de nós, que passaram por essas coisas e permaneceram firmes na fé, é como se eles estivessem torcendo por nós. A sua vida, o seu exemplo é uma torcida. Eles estão ali torcendo alegremente e aplaudindo a nossa vitória. É isso que ele quer dizer quando ele fala grande nuvem de testemunhas. Significa que com o exemplo de fidelidade, desprendimento quanto ao pecado e às coisas deste mundo, eles estão torcendo e nos dando ânimo com o seu exemplo. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para duas coisas que inicialmente se despontam aqui. Quando ele diz assim: temos a rodear grande nuvem de testemunhas, por isso, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Nós poderíamos ver nessa perspectiva aqui, um homem correndo para chegar num determinado alvo e se desfazendo, retirando as suas roupas, retirando a sua mochila, retirando aquilo que era pesado, para que pudesse chegar mais rápido ao alvo, à chegada que estava proposta. Mas o que ele está se desembaraçando? E a palavra desembaraçar aqui significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. Duas coisas aqui. Esses homens, nós crentes, e todos aqueles que estão na caminhada, na carreira cristã, nessa corrida, eles devem se despir dessas coisas. Eles devem abandonar essas coisas quando essas coisas estão atrapalhando a nossa jornada, a nossa corrida, está nos tornando mais pesados. E o que seria isso? Em primeiro lugar, ele diz todo o peso. O que seria todo o peso? Eu vou dizer para vocês o que seria todo o peso. Seria tudo aquilo que necessariamente não é pecado, mas que pode se tornar um empecilho, um impedimento na carreira cristã. E eu vou apresentar uma lista não exaustiva do que esse peso poderia ser. Pois bem, vamos nessa lista. Esse peso poderia ser o apego à vida presente. Esse peso poderia ser preocupações terrenas, riquezas e honras, e outras coisas do gênero, como família, deleites desse mundo, coisas boas que esse mundo pode nos dar e que necessariamente não são pecaminosas, não são boas nem mais em si, e muitas vezes podem até representar uma bênção da parte de Deus, mas porque não sabemos utilizar essas coisas,
Porque muitas vezes o nosso coração é pecaminoso. Essas coisas se tornam pesadas e nos impedem para chegar com mais liberdade e leveza ao nosso alvo. E eu gostaria de dar exemplos. Nós estamos falando aqui hoje sobre teologia e prática de vida, que a nossa teologia ela vai moldar a nossa vida prática. E eu gostaria de dar exemplos claros. O que seria, por exemplo, quando eu digo que esse peso que nós precisamos remover, o que seria o apego à vida presente? Seria, por exemplo, o que a mulher de Jó fez. Vocês lembram da mulher de Ló, melhor dizendo? Ela sai da cidade. O anjo do Senhor diz assim: olha, sai, não olha para trás. E saiam correndo, não olhem para trás. E ela olhou para trás, por quê? Por que ela olhou para trás? Porque o seu coração estava naquelas coisas. Estava naquela cidade imunda, pervertida. E por isso, ela se transformou numa estátua de sal. O que seria apego à vida presente? O que os judeus fizeram no caminho para a terra prometida? Eles murmuraram, eles queriam voltar por causa da comida do Egito. Lá nós tínhamos comida, nós tínhamos carne, éramos escravos, estávamos sofrendo a opressão, e o Egito representa a opressão do pecado. Mas eu quero voltar a essa vida porque eu tinha coisas prazerosas. Eu comia, eu me alimentava. E por causa da dura jornada, que representava a libertação da escravidão do Egito, eles murmuraram, querendo voltar àquele estado anterior. E se tivessem voltado, não teriam herdado a promessa, a terra prometida. O que Demas fez, amando o presente século, fugindo das perseguições e dificuldades que o apóstolo Paulo e os seus companheiros passaram, e ele não quis passar por isso. Então ele abandona Paulo. E muitas vezes nós somos assim, nós não queremos enfrentar as situações como Deus nos exige, e fazemos concessões porque estamos apegados a essa vida. Os próprios crentes do livro de Hebreus, que nós acabamos de ler aqui, retrocedendo e abandonando o evangelho por causa da perseguição, por causa de uma perseguição feroz. Eles não queriam perder as suas posses, eles não queriam perder as suas vidas. Certa vez Jesus falou sobre isso, lá em Marcos, capítulo 8, versos de 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Muitas vezes você pode não abandonar o evangelho visivelmente, mas viver uma vida religiosa sem compromisso, fazendo todo o tempo concessões por causa do mundo, por causa do apego a essas coisas. Ou poderia, por exemplo, não querer abandonar uma boa situação por causa do evangelho, porque você está apegado a esse mundo, a coisas desse mundo, como o jovem rico, que preferiu viver o seu evangelho, porque estava apegado às riquezas, às coisas desse mundo. E é muito interessante o que Marcos fala, e eu gostaria que os irmãos abrissem Marcos, capítulo 10, versos de 17 a 22. Os versos
21 e 22, que diz assim: e Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele estava apegado a essa vida. Ele não estava apto para chegar ao final dessa carreira. Eu poderia citar o exemplo do apóstolo Paulo, como ali em Filipenses capítulo 3, verso 4 a 8, quando Paulo fala de todas as suas qualidades, de todas as suas, do seu currículo judeu, de uma linhagem especial, fariseu, conhecedor da lei. Ele diz: tudo isso para mim se tornou nada, essas coisas para mim são de nenhum valor. Por quê? Porque Cristo é a minha glória. Cristo é a minha glória. Queridos, às vezes nós precisamos, para correr nessa caminhada, nessa maratona para os céus, desapegar-nos desse nosso presente século, dessa nossa vida presente. Mas eu também disse que esse peso poderia ser as preocupações terrenas. E nós temos ali em Mateus capítulo 6, versos de 24 a 34, o texto que nós vimos hoje, pessoas que estão tão preocupadas, e aquilo mostrava a ansiedade dos homens que não têm Deus, que estão tão preocupadas com as coisas desse mundo, que são legítimas, o vestir, o comer, que vivem como se não tivessem Deus por eles. Essas coisas tomam a prioridade, e todo o tempo, todo o esforço, todo o vigor das suas vidas, eles não têm tempo de servir a Deus, de buscá-lo. E aí, queridos, passamos toda semana como se Deus não existisse, como se Ele não fizesse parte das nossas vidas, vivendo de forma como se tudo dependesse de nós, não olhando e percebendo que um minuto da nossa existência depende da graça e da misericórdia de Deus. E aí, cegos para essa realidade, buscamos essas coisas em primeiro lugar do que a Deus. Eu vou dar um exemplo prático disso, que para muitos poderia não ser um peso, mas que demonstra que essas preocupações terrenas estão tomando o lugar de Deus. Eu fui seminarista numa igreja e trabalhei com os adolescentes daquela igreja. Era interessante que todos eles estavam em fase de vestibular. E quando chegava mais perto do vestibular, dia de domingo você não via nenhum na igreja. Nenhum deles. E muitos eram filhos de presbíteros. Por quê? Porque o curso que eles faziam, que era o melhor ali daquela região, tinha aulas no domingo. E aí o que eles faziam no domingo de manhã? Deixavam de cultuar a Deus e iam estudar no cursinho. Estavam preocupados com essas coisas mais do que com Deus, e rejeitavam completamente o dia do Senhor. Às vezes, quando nós falamos dessa caminhada cristã, nós pensamos em coisas como esses missionários que passam, que são perseguidos e aquela coisa, e tem todo aquele perigo de morte. É também, mas não é só para eles. Nós também vivemos isso no nosso dia a dia. Essas coisas representam um peso na nossa caminhada cristã. Elas não são pecados em si, mas quando nós colocamos essas coisas no lugar do reino de Deus, nós estamos nos detendo numa carreira que está à nossa frente.
Isso demonstra, queridos, que o nosso coração e a nossa mente estão nas coisas desse mundo, de tal forma que não existe tempo para oração, para a meditação na palavra, para o culto familiar ou individual, para nos lembrarmos de Deus durante a semana em que nós vivemos. E aí no dia de domingo nós nos lembramos, pegamos a nossa Bíblia ali e vamos para a igreja. Às vezes a Bíblia tem até uma teiazinha de aranha, porque está tanto tempo ali. Às vezes os crentes nem sabem onde está a sua Bíblia, porque deixou no domingo passado e já esqueceu. Porque eles estão preocupados, tão preocupados com as coisas desse mundo, que se esquecem do reino de Deus. Como aquele homem ali de Lucas capítulo 12, que estava tão preocupado com as suas riquezas, que disse: vou fazer mais celeiros para o futuro, e vou dizer assim: a minha alma come, bebe e regala-te. E a palavra de Deus vai dizer assim: você é louco, você está entesourando para essa vida, e está esquecendo de entesourar para o reino de Deus. Acorde de manhã, orando ao Senhor, pedindo que a sua presença seja constante em sua vida, para testemunho e para fugir das constantes ciladas do inimigo que você vai se deparar no decorrer do dia. Agradeça ao Senhor diariamente, ao final do dia, quando voltar para casa. E todas as coisas que sucederem até aquele momento, preocupando-se em dar um testemunho vivo do Evangelho, porque só assim nós estaremos nos desembaraçando de todo o peso, nos livrando daquilo que é pesado e que pode atrasar a nossa caminhada. Mas eu poderia também dizer que esse peso são as riquezas e honras deste mundo. Riquezas e honras não são ruins, e muitas vezes são bênçãos. Mas quando ficamos cegos com essas coisas e amamos essas coisas mais do que a Deus, e muitas vezes nós não percebemos que estamos assim, estamos colocando essas coisas em primeiro lugar. Quando damos, e é interessante que nós demonstramos isso na prática, em coisas simples, como por exemplo o Tiago demonstra ali em Tiago capítulo 2, versos de 1 a 5, quando estamos dando preferência aos que têm melhor condição do que a outros irmãos mais pobres. Quando os títulos para nós são algo de extremo valor, quando precisamos ser reconhecidos e às vezes sofremos porque fazemos alguma coisa, participamos de alguma coisa e não esqueceram de nós, lembrar do nosso nome. E nos magoamos, nos ofendemos, nos entristecemos. Isso mostra que as riquezas e as honras desse mundo estão tomando a prioridade na nossa vida. E isso é um peso que atrapalha a nossa chegada ao alvo. Fazemos questão de sermos reconhecidos pelo que produzimos de bom. Damos tanta importância a sermos homenageados, a que o nosso nome seja lembrado, e outras coisas mais. E quando essas coisas, elas habitam, elas tomam conta do nosso coração, nós ficamos magoados quando as pessoas não se lembram de nós, não nos dão a devida honra e ficamos profundamente rejeitados. Vou dizer uma coisa para você: essas coisas nos atrasam e podem nos fazer ficar no meio do caminho, na caminhada cristã. Eu poderia dizer também que a família poderia ser um peso que pode atrapalhar a nossa caminhada na vida cristã. A família é uma dádiva de Deus. O pacto que Deus fez com o seu povo é um pacto familiar. Mas quando esta família anda nos caminhos do Senhor, quantos crentes estão rejeitando os ensinamentos bíblicos por causa de seus familiares? Quantos de nós não queremos abandonar comportamentos familiares pecaminosos?
e até mesmo a companhia de nossos familiares, que são homens ímpios e mostram isso nas suas atitudes e nas suas vidas. E muitas vezes nós queremos entrar em comunhão com eles, queremos conciliar essas coisas, mas não podemos. Mas não podemos. Lá em Mateus capítulo 10, versos de 34 a 38, nós vamos ver o Senhor falando sobre essas coisas. Ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. A família é uma bênção de Deus quando ela está andando nos caminhos do Senhor, mas ela pode ser um empecilho na sua caminhada cristã. Eu disse também que esse peso poderiam ser os deleites desse mundo. E deleites aqui no sentido não de deleites pecaminosos, mas coisas prazerosas. Como Moisés, que diz lá em Hebreus capítulo 11, 23, 24, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou uma honra tremenda. E as coisas que iriam advir disso aí, as coisas que ele ia aproveitar por ser o segundo na dinastia. Porque se o filho de Faraó morresse, ele iria assumir o trono. E todas as regalias e todas as coisas que ele poderia ter aproveitado dessa sua condição. Mas ele abandonou essa situação para viver maltratado junto ao povo de Deus. E por que isso? Porque se ele continuasse vivendo dessa forma, ele estaria longe do reino de Deus. Olha o que diz o verso 26 do capítulo 11 de Hebreus. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Queridos, quando o homem faz uma escolha que aos olhos humanos é uma escolha desfavorável para si e para a sua família por causa do Evangelho, como o exemplo que eu dei hoje de manhã aqui, daquele homem que preferiu trabalhar num lugar e ganhar muito menos do que ele poderia ganhar, mas que aquele lugar ali havia uma igreja fiel, ele poderia conduzir a sua família nos caminhos do Senhor, ele poderia ser pastoreado, e ele prefere ir para ali. Ele está mostrando que as coisas desse mundo, elas estão em segundo plano na sua vida. Quando nós abandonamos o que é humanamente vantajoso para nós por causa do reino de Deus, nós estamos dizendo que o reino de Deus está em primeiro lugar e nós estamos nos desembaraçando de todo o peso para que possamos correr mais rápido. Como Abraão, como falamos aqui de manhã, que saiu de um lugar onde ele tinha tudo. Ur dos Caldeus, naquela época, era uma região mais próspera e mais avançada de todas aquelas regiões, de todas aquelas cidades que existiam ali. Abraão, provavelmente rico, tinha todas as facilidades, mas ele abandona aquilo ali para viver em tendas. Por quê? Porque ele estava preocupado, em primeiro lugar, em fazer a vontade
do Senhor. A palavra de Deus está dizendo para nós, ao exemplo desses homens aqui, que nós devemos nos desembaraçar, remover todo o peso das nossas vidas, para podermos caminhar livremente na direção de Cristo. Mas não só todo o peso, mas também o pecado que tenazmente nos assedia. E nós vamos perceber que aquele homem que aprendeu a se despojar do velho homem, é que pode dizer que conhece realmente a Deus. Como nós vimos lá em Efésios capítulo 4. Somente esses que se despojam é que podem dizer: eu conheço o Senhor. Porque o Evangelho não é uma doutrina de língua, é uma doutrina de vida. E aqui nesse segundo ponto, tão importante, o primeiro é importante também, mas nem tudo ali é pecado. Ele não está falando de pecado necessariamente, todo peso, ele está dizendo alguma coisa que é lícita, que é boa, como nós vimos aqui, mas que pode se tornar um empecilho para a caminhada no reino de Deus, e por isso nós devemos abandonar. E principalmente devemos nos embaraçar, remover, lançar de nós, ou usar a linguagem que o apóstolo Paulo usa, nos despojar, tirar essa veste de velho homem, arrancar o pecado que tenazmente nos assedia. E a ideia é de um pecado que nos rodeia, nos envolve. E por que isso? Porque ele está presente na nossa carne. Muitos crentes não têm essa percepção, que têm a necessidade de lutar contra o nosso pior inimigo. Não é Satanás. O nosso pior inimigo é a nossa própria carne. John Owen, um pregador puritano, ele fala sobre a mortificação da carne. E ele diz que a nossa carne é um espião de Satanás, que está dentro de nós e que luta contra a nossa alma. É por isso, queridos, que o texto da Escritura é tão veemente com relação a isso. O pecado está dentro de nós, nós temos uma natureza pecaminosa, e por mais que nós sejamos renovados, regenerados em Cristo Jesus, essa natureza não nos é arrancada agora, mas ela está sendo paulatinamente destruída, mortificada, quando nós vivemos a vida cristã com integridade, e buscamos uma santidade, a santidade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, verso 22. Ele diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revestivos do novo homem. Queridos, nós precisamos entender que o pecado está diante de nós todo o tempo, como Deus falou ali para Caim. O teu pecado vai sempre bater à tua porta, e vai estar sempre diante de ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Depois da queda, queridos, depois da queda, essa nossa natureza pecaminosa, ela foi vendida à escravidão do pecado. Em Cristo Jesus nós somos libertos dessa escravidão, mas ela permanece presente. E uma das imagens mais marcantes e mais fortes que mostram o que isso significa é a imagem que o apóstolo Paulo lança ali em Romanos capítulo 7, quando ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? E essa expressão corpo desta morte significava o que os romanos faziam com os homens que assassinavam, homicidas. Eles prendiam aquele homem que morreu ao seu homicida e lançavam no cárcere.
E ao mesmo tempo que aquele homem via que a sua vítima ali do seu lado presa a si, que estava morta, ia se decompondo. E ao se decompor, muitas vezes, esses que estavam presos morriam ou adoeciam. Por quê? Porque eram contaminados por um corpo que estava se desfazendo. E essa é a imagem que o apóstolo Paulo apresenta ali em Romanos 7, para falar da nossa condição. Ao mesmo tempo que essa carne está se desfazendo, ela está nos afetando. E por que isso? Por que essa necessidade de se desembaraçar, de lançar, de remover de si todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia? Porque não é uma corrida qualquer, é uma corrida de vida e morte. Eu me lembro na minha época de adolescente, juventude, quando eu fiz prova para a carreira militar. E quando eu fiz essa prova, eu passei para o exército, para a aeronáutica. Eu acho que eu me lembro mais do que aconteceu nos exames físicos da aeronáutica, porque ela veio primeiro, o exército veio depois. E eu me lembro no dia da corrida. Eu sempre fui assim um atleta, mas nunca gostei de correr grandes percursos. Eu gostava de correr pequenos percursos, 100 metros e tal. A minha questão era a explosão, mas porque eu jogava bola. E não gostava muito de correr. Não tinha fôlego, também porque sou asmático, não tinha fôlego para correr essas grandes extensões. Então eu me preparei. E nós tínhamos que correr 2.300 metros, alguma coisa assim, em 11 minutos, em 10 minutos. Não era uma tarefa fácil. Era uma tarefa difícil, principalmente para muitos jovens que não tinham nenhuma iniciação em atividades esportivas, ou mesmo para mim, que não era treinado nessas coisas. E nós corríamos com um número e ficavam os fiscais, né, em determinados pontos, recolhendo aquele número quando um apito tocava. Então o apito tocava, nós corríamos, dava largada, e aí o tempo começava a correr. E eu toda hora olhando no relógio, será que eu vou conseguir? E tentando aumentar a minha marcha, correr um pouco mais rápido e tal. E daqui a pouco eu escuto aquele apito. E quando eu escuto aquele apito, a corrida acabou. E quando eu olho, eu me emociono por lembrar desse tempo. Eu vejo que a chegada ficou muito para trás. E todo o esforço que eu fiz para chegar até ali, as horas que eu tive que recusar de sono, porque trabalhava, saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 5, deixava as minhas coisas ali, 6 horas tinha aula no curso, ia direto para o curso, estudava até às 10 horas da noite no curso, voltava para casa, jantava estudando até meia-noite. E por causa desse ritmo eu peguei uma labirintite. E foi um período muito difícil, muito duro da minha vida. E quando eu passei aquela largada, aquela chegada, melhor dizendo, os meus olhos lacrimejaram. Porque eu percebi que todo esforço que eu fiz valeu a pena. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. É um prêmio maior do que todo prêmio. O apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 3, verso 14, ele vai dizer assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo.
É o prêmio da nossa soberana vocação, é o prêmio da nossa salvação. O nosso alvo é o reino de Deus. Então, cada dia mais eu tenho que fazer todo o esforço possível para me desvencilhar, não somente daquelas coisas que necessariamente não são pecados, mas que podem atrasar a minha caminhada, a minha corrida, e consequentemente do pecado que está sempre diante de mim. Cada dia mais me desvencilhando das coisas deste mundo para receber o reino de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da nossa visitação. Queridos, nós precisamos entender que nós estamos numa disputa contra o pecado. A nossa direção é os céus. E nós temos que empreender todo o nosso esforço, toda a nossa força para lançar de nós tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa vida cristã, tudo aquilo que pode impedir a nossa caminhada para os céus, a nossa vida de santidade, agradando a Deus e lutando constantemente nesse mundo mau contra o pecado. A palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 11, verso 12. Num simples verso, ela representa tudo isso que nós estamos vendo aqui no texto de Hebreus, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A palavra de Deus diz também em Mateus capítulo 7, 13 e 14, que a porta é estreita. A porta que conduz à salvação é estreita. A porta que conduz o mundo e a perdição, ela é larga. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam nela. Muitas vezes nós estamos pensando que luta e batalha espiritual é aquilo que os missionários fazem, e esquecemos que nós todos estamos inseridos nessa caminhada cristã, estamos sendo provados nesse mundo para sermos aceitos, para sermos recebidos no céu. E quando nós nessa caminhada demonstramos que ficamos para trás ou caímos, é porque nós não éramos do Senhor. Então, se nós somos do Senhor, nós temos que provar isso ao mundo e a nós mesmos, fazendo de tudo para chegar no reino dos céus. Mas duas coisas nos são ordenadas aqui. A Escritura fala que nós devemos nos embaraçar, mas não somente isso. Nós devemos nos embaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e olhar firmemente para o autor e consumador da fé. É interessante porque não é só correr, mas é correr e manter os olhos na chegada em Cristo. E a ideia aí de olhar firmemente é desviar o olhar de algo e concentrar-se naquilo. E nós vemos não só na Escritura, mas até mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia, exemplos de irmãos que nessa caminhada cristã olharam para o lado e se perderam. Não devemos desviar o nosso olhar. O nosso olhar não deve ser desviado para os nossos sofrimentos e dificuldades que ficam ou estão ao nosso redor. Qualquer
que seja o preço que temos de pagar, nós não podemos desviar os nossos olhares da onde? De Cristo. Se Abraão tivesse olhado para o outro lado, jamais teria recebido as promessas. É o que nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, verso de 13 a 16, quando diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, eles estavam olhando para Cristo, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade olhassem para o lado, se lembrassem daquela de onde saíam, teriam oportunidade de voltar. Mas agora olham para frente, aspiram uma pátria superior, celestial. Se Abraão tivesse olhado para o lado, ele não teria recebido as promessas. Se Moisés tivesse olhado para o lado, se ele não tivesse olhado para Cristo, ele jamais teria participado de tão grande salvação. Queridos, eu quero dizer que se tivermos que sofrer nesse mundo por causa do reino de Deus, por pior que possa ser, que soframos. A parábola do rico e do Lázaro demonstra isso. Quando o Senhor Jesus lança aquela parábola e disse: Lázaro passou por todas as coisas ruins nesse mundo, agora ele tem o seu descanso. Vai valer a pena, queridos. Vai valer a pena, porque estaremos seguindo o exemplo do nosso Mestre, sendo seus imitadores. Lá em Isaías 53 diz que ele viu o fruto do seu trabalho duro, do seu trabalho penoso. Ele contemplou esse fruto e se alegrou. É o que nós vemos aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Ele vê a cruz, ele vê o sofrimento, ele vê que deveria passar por aquilo ali, ele vê uma vida de humilhação como homem, nascendo numa manjedoura, sendo rejeitado pelos homens, tendo a necessidade de trabalhar com as suas próprias mãos, era visto como uma pessoa velha, além da sua idade, por causa do seu cansaço, da sua vida difícil, e ele passa por tudo isso, porque contempla uma igreja como essa, na glória. Homens e mulheres como vocês, diante do trono do Cordeiro. Ele suporta tudo isso por causa do prêmio das vidas que ele iria ganhar e que ele iria resgatar da perdição. Paulo tinha essa mesma perspectiva quanto às dificuldades nesse mundo por causa do reino de Deus. Se nós abrirmos 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 em diante. E é interessante nós contemplarmos o contexto. Nós vamos ver que no verso 11 do capítulo 4, ele diz que somos entregues à morte por causa de Cristo. E aí ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o meu corpo desfaleça, como desfalecia o dele, por causa das doenças, por causa das perseguições, das limitações que ele tinha, porque por causa do Evangelho, pelas chicotadas, pelos sofrimentos, pelas perseguições, ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não olhando nas coisas que se veem, não atentando para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo estava olhando para Cristo. Ele não estava olhando para as perseguições. Ele não estava olhando para a sua saúde debilitada. Porque se ele olhasse para essas coisas,
ele pararia na sua caminhada. Como vemos também no próprio livro de Coríntios, no capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se Paulo se ele tivesse olhado para essas coisas e não tivesse olhado para Cristo, ele seria um eterno insatisfeito e não poderia perceber a grande obra de Deus na sua vida. E aí, queridos, no verso 3, mais uma vez voltando para a imagem de Cristo, o seu sofrimento, ele diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Queridos, o Senhor Jesus suportou toda a hostilidade e oposição por amor a nós. E não somente por amor a nós também, mas para o nosso exemplo. E ele sempre encorajava os seus discípulos para não desistirem, mostrando a realidade. Cristo sempre alertou aos seus discípulos da dificuldade de segui-lo. Ele dizia assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu gingem, mas eu não tenho onde descansar. E aqueles que se sentiam impulsionados, movidos pelo Evangelho, se sentiam chamados para viver da mesma forma que o seu mestre. As dificuldades faziam com que esses homens se despertassem cada vez mais e mais pelo Evangelho. O próprio apóstolo Paulo disse que as suas cadeias, a sua prisão, o seu flagelo, serviu como um incentivo para que muitos da igreja ali em Filipos fizessem a mesma coisa, pregassem o Evangelho com toda a intrepidez. Os crentes, os verdadeiros crentes, olham para o desafio desse mundo, olham para a carreira cristã, para a dificuldade da vida cristã, para a luta, e partem para ela, porque amam o reino de Deus. Eu acho tão interessante que na antiguidade os homens, quando iam para os conflitos, eles se alegravam. E quando existia uma luta que muitas vezes faria com que ele não retornasse, eles eram os primeiros a estarem à frente e entrarem na batalha. E é essa disposição que nós temos que ter, queridos, com a vida cristã. Sabe por quê? Porque lá em Filipenses, capítulo 1, verso 29, a palavra de Deus diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Quando o escritor de Hebreus diz assim: considerai, pois, atentamente em Cristo aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. A igreja deveria ouvir a perseguição, a dificuldade da luta contra o pecado, da luta contra o mundo, e olhar o exemplo de Cristo e ficarem animados, não ficarem entristecidos, nem desmaiarem, como o texto diz aqui, nas suas próprias almas, mas ficarem vigorosos e dispostos a sofrerem, a caminharem, a correrem nessa mesma batalha, nessa mesma corrida que Cristo nos apresenta. O exemplo de Cristo vai servir de consolo, de refrigério. E nós vamos perceber que Ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos nesse mundo. Se for necessário, queridos, e vai ser necessário, devemos sofrer para sermos glorificados com Ele. Se o Evangelho exigir isso de nós, nós não podemos fugir dessa luta.
nós devemos fazer ao exemplo daqueles homens da antiguidade. Quando viam um grande conflito, uma grande batalha, por vezes que eles saberiam que não iriam voltar, para os seus familiares, para as suas mulheres, para os seus filhos, mas eles entravam pela glória da luta e do conflito, porque eles eram guerreiros. Nós somos soldados de Cristo, e nós precisamos entrar nessa batalha. Não podemos medir esforços, nem desanimarmos nessa caminhada cristã. Eu gostaria de terminar com uma figura e também com um texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 6 a 8. O apóstolo Paulo, próximo da sua morte e da sua execução, ele diz as seguintes palavras: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Essas são as palavras de um homem que estava prestes a morrer por causa do Evangelho. Eu gostaria de terminar, queridos, essa pregação fazendo uma comparação da vida cristã com uma maratona, como nós temos aqui, mas algo que nós presenciamos. Se não todos aqui, uma grande parte, a maioria. Eu não lembro em que ano foi isso, nem aonde foi, porque eu era um adolescente. Mas eu lembro que numa Olimpíada, numa certa maratona, ao final, todos os competidores já tinham chegado. Todos. E faltava uma pessoa. E no estádio, eu não sei qual é o percurso final, não sei se é 1 quilômetro, 200 metros, 500 metros, não sei. Mas existe um percurso final que completa essa corrida de 42 quilômetros. Aquela mulher entra no estádio. Isso me arrepia. Eu fico todo arrepiado. Porque aquilo ali, naquele momento, quando aquelas coisas estavam passando aqui, na televisão, eu olhei e vi assim, é isso. Isso representa a carreira cristã. E quando aquela mulher entra, parecendo uma bêbada, encurvada, com as pernas tropeçando uma nas outras, parecia uma pessoa aleijada, que não tinha a integridade de um de seus membros, porque ela vinha toda cambaleante. No momento que ela entra no estádio, as pessoas que estão espectadores, eles se levantam e começam a aplaudir. E aquela mulher caminha a passos difíceis para a chegada. E um dos juízes da prova tenta segurá-la e ela diz: não, eu quero chegar lá sozinha. E ela começa cambaleando. E quando ela passa a chegada, aquele juiz a segura, porque ela cai no chão. E todo o estádio começa a aplaudir, ovacionando aquela mulher, que além das suas forças, além das suas possibilidades, além dos seus recursos físicos, ela consegue ultrapassar a linha de chegada sem a ajuda de ninguém. Ela não permite que caia no meio do caminho e que fique a poucos metros da chegada, mas ela quer chegar. E se ela tivesse que morrer ali, naquele momento, ela morreria para chegar
no objetivo final. E quando eu olhei aquela cena, eu comecei a chorar. Não somente pelo esforço daquela mulher, mas por ver nela a minha vida. Por ver nela um exemplo da vida cristã. Ela, por todo aquele percurso, ela superou e muito as suas condições. E se uma mulher faz isso para receber um prêmio que é transitório, quanto mais nós crentes para receber o prêmio da nossa vocação, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lá do outro lado é Cristo que está nos recebendo, dizendo assim: vinde, bendito de meu Pai. As suas aflições, as suas lágrimas, as suas tribulações chegaram ao fim. E que nós, queridos, como crentes, possamos caminhar e correr nessa carreira e descansar nos braços do nosso Senhor.